Oi, Paulo. Deixa eu só ler o Alckmin. tweet do Lula. Deixa eu só ler o tweet do Lula, Rovai. Falta eu me definir como candidato e Alckmin escolher partido. Se o Alckmin, como meu vice, me ajudar a governar, não vejo nenhum problema dele ser meu vice. As divergências serão colocadas de lado, porque o desafio, mais que ganhar, é consertar o Brasil. Acho que está fechado. O Comitê Lula Livre do PT de Ilhabela manda um superchat e diz: vamos apoiar a Fórum e, aproveitando, peçam a matéria sobre o wokeismo, agora identitarismo, né? Virou wokeismo, que resumindo, identitarismo sem luta de classes é tática da direita. Vamos lá, seguimos aqui. Marcelo, por que o Alckmin não entra para o PT? Olha, o Paulo Teixeira, será que convidou o Alckmin para o PT? E aí, Paulo? Bom dia. Boa tarde, Sinara Menezes. Boa tarde, Renato Rovai. Boa tarde a todos os assinantes da Fórum, né? Bom, a provocação já foi forte no começo, né? Mas a minha resposta, eu acho que é mais ponderada e cautelosa se eu ader a partir da leitura do Twitter do Lula. O Lula diz: eu ainda não sou candidato e o Alckmin ainda não tem partido e não vejo problema, tá certo? Não. Evidente que essas duas condições elas precisam ser preenchidas, três condições, eu diria. A primeira... Ô, Paulo, eu estou achando o teu som muito baixo. Não sei se você pode falar mais próximo aí. Tá, eu vou tentar falar ou mais alto. Não, eu estava dizendo, não sei até onde vocês ouviram, mas que não, a gente ouviu. As respostas têm que ser dadas a partir da leitura do Twitter, do texto do Twitter do Lula. O Lula diz o seguinte: eu ainda preciso ser candidato, o Alckmin precisa ter um partido, ele não tem, e, por último, eu não vejo problema dele ser meu vice, né? Se, de um lado, ele está dizendo que não vê problema, né? Ele também demonstra uma preferência, né? Por outro lado, ele ainda não lançou essa candidatura e o Alckmin não resolveu o tema partidário. Então, precisa cumprir esses estágios, dar esses passos que não foram dados, né? E o próprio Twitter do Lula, na minha opinião, já demonstra a preferência dele. Evidentemente que a preferência de um candidato, e sempre foi assim, ela tem grande força, né? E esse diálogo que está sendo feito entre o Lula e o Alckmin é um diálogo que, sem dúvida, parece que já está prosperando, né? E eu termino dizendo que esse debate ainda não passou pelas instâncias partidárias e eu não tenho assim como adiantar, como secretário-geral do PT, como será, mas não deixo de reconhecer a força desta declaração do Lula. Olha só, Ruth Nassib mandou um superchat aqui, Sinara. Ela diz o seguinte: Rovai, o Rudak teve a ideia da campanha da Meta e entrada de membros. Deu muito certo. Pois é, eu estava vendo lá, fiquei até feliz pelos meus amigos, vendo a live do Leandro Fortes, lá bastante gente apoiando. Fórum tem que pedir também. Sei quanto é necessário pedir auxílio para as pessoas. Eu não teria vergonha nenhuma. Obrigado, Ruth Nassib, por nos apoiar. Às vezes a gente está no meio de uma entrevista, a gente fica. É chato a gente interromper o entrevistado, então as pessoas também têm que ter um pouquinho de iniciativa, né, Rovai? Isso. Aldo Stanislau, super sticker. Obrigado, gente. E a gente vai lendo tudo aqui, enfim. Paulinho, ontem o Márcio França esteve aqui. Foi uma live bem interessante, uma entrevista bastante sincera dele, falou sobre tudo, e ele chamou uma fórmula, expôs uma proposta de fórmula para definir a candidatura em São Paulo. Pesquisa em maio ou em junho, né? Faz a pesquisa, uma com o nome só do Márcio França, tira do Haddad. Outra só com o Haddad e tira o Márcio França. E se o Boulos topar, uma só com o Boulos e tira os outros dois.
porque ele falou que aí faria uma candidatura do campo progressista e quem tiver mais intenção de voto escolhe, seja candidato a governador ou escolhe outro cargo que queira ser. O Haddad não topou, o Haddad está chamando que só aceitaria se fosse prévias. O que você acha disso? Dá para conversar a partir daí? Como é que está sendo costurado esse acordo com o PSB? É só São Paulo que está empacando ou tem outras coisas que estão empacando a federação? Na minha opinião, a federação não pode esperar esse tempo, né? Porque a data que foi fixada do Supremo Tribunal Federal foi de 31 de maio. 31 de maio, nós já devíamos ter a federação registrada. E no dia 31 de maio, nós precisamos que todas as instâncias partidárias tenham aprovado a federação. Então, maio já não é mais possível. Nós vamos ter que resolver isso aí um mês antes, para que, quando nós registrarmos, já tiverem transcorrido todos os prazos, até porque as eleições começam em agosto, né? Sobre o processo de decisão, primeiro, eu acho que uma conversa como essa não é uma conversa que a gente tem que transformar em algo ruim, né? Tem que transformar em algo bom. Eu sou defensor de uma unidade com o Boulos, o Márcio França e tendo o Haddad como candidato. E acho que todas as pesquisas vão dar Haddad na frente de qualquer um dos dois candidatos, né? Então, o fato de ter pesquisa, para mim, não faz diferença. Na minha opinião, nós temos que discutir uma chapa, né? Nós temos que discutir o futuro, e, na minha opinião, o futuro requer um diálogo com Márcio França, e eu acho que esse diálogo vai acontecer. Um diálogo com o Boulos, eu acho que vai acontecer. Naturalmente, hoje, qualquer pesquisa vai indicar o Haddad em primeiro lugar. Eu acho que nós vamos chegar nesse resultado. O que a gente precisa é calma, né? Calma nessa hora, muita tranquilidade, porque uma unidade que tenha o Márcio França apoiando, o Boulos apoiando e o Alckmin apoiando o Haddad, a possibilidade do Haddad ganhar as eleições é muito grande. A possibilidade de ganhar as eleições é imensa, né? E, por último, eu vejo assim, tem um problema que eu quero dialogar aqui sobre o Márcio França. Nós podemos ter, creio eu, um apoio do Boulos ao Haddad, mas eu não sei se esse mesmo apoio se transfere ao Márcio França, né? E por isso nós temos, na minha opinião, uma lógica que leva a candidatura do Haddad para ser o candidato a governador com chance de ganhar as eleições. Muito bem. Temos aqui mais um superchat, Sinara, do José Alberto, dizendo que o PSB, que tem direito a lançar França, quer ter o direito de lançar a França, que o PT lance Humberto Marília em Pernambuco. Sinara. Paulo, como é que você está vendo essa boataria em torno do Adélio? Como é que vocês do PT estão avaliando que isso pode ganhar as redes, os subterrâneos da política? Como é que vocês estão fazendo estão se precavendo de alguma maneira disso? Inicialmente, acho que no mérito mostra quão sórdidos eles são. Eles são criminosos. Eles praticam crimes de manhã, de tarde e de noite. Essa é uma calúnia, né? E eu acho que nós tínhamos que enfrentá-la inicialmente juridicamente. Nós temos que enfrentá-la, ver de onde estão partindo essas calúnias e processar, né? Processar. Esse vai ser o primeiro
Sugestão que eu vou dar à Gleisi hoje, que nós não deveríamos deixar isso como está, porque estão atribuindo a nós um crime, tá certo? Exato. Em segundo lugar, claramente, na véspera da eleição, né, um fato que aconteceu faz 4 anos, e esse fato nunca foi dito que foi o PT, e agora manipulam, e sabidamente esse Adélio é uma pessoa que a justiça já considerou uma pessoa que tem uma deficiência mental, né? E ele, então, está sofrendo todo tipo de manipulação, e sabe lá se ele disse mesmo ou se é fruto dessa manipulação que hoje está muito em voga, né? Então, e por último, não se sabe se houve a facada, né? Tem gente dizendo que essa facada não teria existido, né? Por isso, esses delinquentes capazes de levar à morte de 660 mil pessoas, de levantar novamente o número de mortos no Brasil por falta de vacina que eles estimulam, né? Eles são capazes de tudo. Então, eu não minimizo, não superestimo, e assim que vou sugerir ao PT que faça a guerra tanto no plano jurídico, como faça a guerra também no plano das redes, a essa mentira, calúnia, essa sujeira que esse cidadão está acostumado a fazer nas redes. Ele já tinha anunciado. Muito bem. Você acha que só isso resolve, Paulo? A federação... Vocês estão montando... Deixa eu só terminar isso aqui, Rovai. Vocês estão montando algum tipo de central anti-boatos do WhatsApp? A gente vai precisar esse ano, hein? Não, vai ter, está tendo já está tendo um monitoramento e respostas, né? Recentemente fizeram uma manipulação de uma fala do Lula. Você deve ter visto que ele falava para os religiosos de raiz africana, e aí eles manipulam e alteram uma fala do Lula, né? Então eles estão usando de toda sujeira possível e inimaginável já nesse processo eleitoral. Mostra que eles são incapazes de fazer o bem, mostra que eles são incapazes de cuidar do emprego, de combater a fome, de melhorar o salário mínimo, de gerar crescimento, de controlar a inflação. Não, eles só sabem mentir. A especialidade deles é a mentira. Então é um mal que precisa ser combatido e é um mal que tem que ser retirado pela raiz. Por isso que nós vamos dar respostas muito contundentes em relação a esses fatos. Vai. Eu queria te perguntar sobre a federação. Você que está negociando a federação pelo PT, né? É um dos negociadores. E parecia que tinha se chegado a bom termo naquela coisa de 50 membros, sendo 27 do PT. Agora o PSB estaria reivindicando uma outra distribuição ali de poderes, vamos dizer, no Conselho. Fora isso, o Casagrande foi para cima, está intencionando bastante lá no Espírito Santo. Deu uma melada, Paulinho? Como é que está a história? Olha, inicialmente, nós não reivindicamos nada mais, nada menos do que a proporção. Nós queremos que cada partido tenha o seu tamanho que foi construído nas urnas, em 2018. Então, inicialmente isso. A proporção da representação na federação seja dada pela votação de 2018. Nós até gostaríamos que fosse atualizada essa proporção em 2022, mas não brigamos para que isso aconteça, né?
E na última reunião me pareceu que essa ideia de poder de veto também não teve repercussão nem no PCdoB, nem no PV. E eles defendem essa proporção de 18. Né? Gostariam também que fosse atualizado em 22 e defendem. Né? Eu só quero abrir um parênteses dizendo que quem está negociando pelo PT é a Glaze, e quem faz parte da equipe de negociação sou eu e o Zé Guimarães. Né? Bom, segundo, nesse período, o PT fez um símbolo muito forte. O PT fez uma pesquisa no Pernambuco que dava, em primeiro lugar, nas eleições, o nome de Humberto Costa. E o PT foi e retirou o nome de Humberto Costa da candidatura a governador do Pernambuco. Então, isso é um sinal para o PSB, que considera o Pernambuco a sua fortaleza maior. E, por isso, o PT deu esse sinal. Em terceiro lugar, em que pese tentativas de minar a candidatura do Freixo, o PT reafirmou o apoio ao Freixo no Rio de Janeiro. Em quarto lugar, o Flávio Dino acaba de filiar o vice-governador ao PSB e o PT também declarou apoio ao vice-governador do Maranhão como nosso candidato à sucessão que era do PSDB, né? Ele era tucano, né, Paulo? Ele era do PSDB, o Dino o filiou ao PT e a gente já declarou apoio a ele. PSB. Né? Ele era do PSDB, foi para o PSB, e o PT já declarou apoio a ele. Bom, em relação ao Casagrande, nós teríamos um bom candidato a governador lá no Espírito Santo, que é o Contarato. O Contarato acabou de se filiar ao PT, e ele poderia ser o nosso candidato a governador pelo Espírito Santo. Mas quando ele veio para o PT, ele veio sabendo que o PT ia apoiar o Renato Casagrande, mas há uma condição para apoiar o Renato Casagrande. A condição é que ele apoie o Lula. Né? Na semana passada, o Renato Casagrande recebeu o Sérgio Moro, né? Exato. No momento em que ele discute com o PT. Então, esse é um tema que nós aguardamos, né? Nós esperamos o apoio do Renato Casagrande ao Lula, que é a condição para apoiá-lo no Espírito Santo. Por isso que eu creio que as 4 questões que vão ser discutidas são passíveis de entendimento. Quais são as 4 questões? A primeira delas é que tenha rodízio na presidência. A segunda, que seja a proporção a partir de 18. Terceiro, que a formação de chapa seja a partir da votação dos partidos nos estados. E a quarta condição é que tenha candidatura nata. Essas condições, na minha opinião, são as condições que deveriam ir à mesa do debate. As demais nós não deveríamos discuti-las na minha... Rodízio na presidência, como assim? Um ano vai o PT, outro ano vai o PSB, e aí o partido mais forte escolheria o ano que ele gostaria de ser. Né? Bom, com essas 4 condições, são aquelas que eu acho que nós deveríamos discutir à mesa, retirar as demais. Né? Eu acho muito importante uma unidade da esquerda. Nós estamos, apesar desses problemas que o Rovai traz aqui, nós estamos insistindo pela unidade na esquerda. Nós estamos insistindo, se o PSOL pudesse vir, a rede também, seria muito bom. Parece que o PSOL não tem maioria na sua direção para vir. Mas se pudesse vir, também seria bom. Vocês estão conversando com a Marina? Agora, qual a identidade? A rede nós estamos conversando com o Randolph. Né? O Randolph, e evidentemente, se a Marina se dispuser a conversar, nós teremos o maior prazer em fazê-lo. Né? Então, nós queremos uma unidade na esquerda e queremos que possamos ter uma esquerda unida para governar. Nós não podemos ter uma esquerda separada para governar. O maior, digamos assim, o maior trunfo da candidatura do Lula, além da história dele, do nome dele, do
for o governo dele, era ter uma esquerda unida para governar com ele, para enfrentar o desmonte do fascismo. Gente, o fascismo está presente na nossa sociedade. Esse final de semana eu recebi uma ligação de uma moça em São Paulo, que ela foi reclamar na polícia do barulho de vizinhança durante a madrugada. A polícia veio, aqueles que estavam fazendo barulho disseram para a polícia: olha, nós somos do Bolsonaro e ela é do PT. A polícia foi embora. Eles invadiram a casa dessa moça e ela conseguiu se proteger com o quarto fechado. Então, o fascismo está presente na nossa sociedade e nós não podemos subestimá-lo, minimizá-lo. Vai ser uma campanha em que eles vão empregar todos os métodos de violência, ou violência desse tipo que eles estão praticando agora em relação a Adélio, ou violência física, como praticaram nesse final de semana com essa jovem chamada Denise Paixão, né? Então, nós temos que estar atentos, e unir a esquerda, e unir os democratas também, porque não será fácil desmontar o fascismo e não será fácil remontar o Estado brasileiro, as políticas públicas. Não será tarefa muito corriqueira, será uma tarefa complexa. Vamos ver se dessa vez vocês não dizem que não vai ter vingança. A gente quer, tá? Vingança. Não, a minha opinião, viu, Sinara, que esse cidadão, essa pessoa que está ocupando a presidência, ela tem que responder judicialmente pelos crimes que praticou. Sim. Eu não vejo que isso seja vingança. E tem que fazer uma devassa em tudo que eles fizeram, que a gente nem sabe, porque você acha que aquela Damares, lá no Ministério da Mulher, não deve estar fazendo coisas que nem chegam na imprensa. Então, eu não vejo isso como vingança. Tem que fazer uma revogação geral. Por exemplo, essas medidas relacionadas a agrotóxico, né? Essas medidas relacionadas a armamento, todos esses retrocessos que eles praticaram têm que ser revogados, né? Então, vingança não é um sentimento que nos mova, mas temos que revogar todos os retrocessos que eles praticaram e, por outro lado, ele tem que responder na justiça pelos crimes que praticou. Não, porque eu falo isso, porque quando o Lula assumiu, falou assim, não vai haver revanchismo. Acho que tem que ter revanchismo. Acho que precisa ter. Mas a palavra que a gente talvez seja mais adequada é, de um lado, uma revogação e, de outro lado, a indicação de todos os crimes que eles praticaram, né? Que eu não vejo como revanche, eu acho que é uma obrigação de quem governa passar limpo e limpar o Estado e o governo de todas as sujeiras que foram acumulando nesses anos desse governo. Olha só, tem aqui um superchat do Humberto Miranda dizendo que o PSB não quer federação, quer coligação, isso daria um poder maior a eles na eleição e num provável governo Lula, por isso querem Alckmin no partido, né? Não sei o que o Paulinho acha disso, né? Então, sugerindo convidar o Calil para conversar. Eu até queria colocar essa história do Calil e do PSD, Paulinho, na roda, porque ontem o Eduardo Paes esteve no Roda Viva, Eduardo Paes se aproximou do Rodrigo Neves, do PDT, lá no Rio de Janeiro. O Calil teve com o Ciro. Ao mesmo tempo, o Kassab fala que pode apoiar o Lula no primeiro turno. E o PSD acaba sendo hoje um antigo MDB, né? Ele é um partido estruturado nacionalmente. O Kassab mira ter a primeira bancada da Câmara na próxima eleição. Isso é muito importante para a governabilidade, né? Você vai ter que procurar um partido mais de centro-direita para governar, não vai dar só para ficar com aqueles eleitos que, se forem muitos no campo progressista, serão 180, alguma coisa assim.
Então, como é que está essa negociação com o Kassab? Olha, Renato, eu começo dizendo o seguinte: o que o Lula acrescenta ao Calil? O Lula acrescenta muito ao Calil. O Calil, para disputar as eleições para o governo de Minas Gerais, ele vai precisar do Lula. O Lula é quase, nas palavras do Marcos Coimbra, um elevador para o Calil, para ele subir para a disputa em Minas Gerais. O que o Ciro acrescenta ao Calil em Minas Gerais? Nada. Absolutamente nada. Outra coisa, o Ciro ele está estimulando o Rodrigo, mas qual é o objetivo Perdão, o Eduardo Paes, ele está estimulando o Rodrigo Neves. Qual que é o objetivo do Eduardo Paes? O objetivo do Eduardo Paes é impedir o sucesso do Freixo. E isso... e nem o Ciro quer que o Freixo seja o palanque do Lula. Eu acho que no Rio a gente deveria reafirmar o palanque do Lula como sendo o palanque do Freixo, porque o Freixo unifica PT, PSB, PCdoB e PSOL. E, porventura, se lá na frente o Rodrigo quiser vir para essa chapa, eu acho que ele deveria vir para essa chapa, né? Mas eu acho que hoje o Eduardo Paes está muito, digamos assim, incomodado com o crescimento do Freixo. Por quê? Porque se o Freixo se eleger governador, ele vai ocupar o lugar que o Eduardo Paes gostaria de ocupar daqui uns tempos para frente. Então, ele hoje age assim, né? E, na minha opinião, a semana passada, esse encontro dele com o Ciro, né, não foi um encontro que o Ciro quis reforçar o seguinte: eu quero um palanque aqui no Rio de Janeiro. O Ciro quer um palanque no Rio de Janeiro. E o Eduardo, ele é um cristão novo no PSD de Dado. No PSD de Dado tem muita gente querendo apoiar o Lula. Você tem o senador que foi relator da CPI da Covid, né? Você tem o Otto na Bahia, você tem muita gente, eu acho que tem agora o Calil em Minas Gerais, então tem muita gente do PSD que quer apoiar o Lula, né? E o Kassab até chegou a dizer que podia ser, que haveria a possibilidade de apoiar, inclusive, no primeiro turno. Vamos aguardar. Mas eu acho que o PSD, a tendência maior do PSD é pró-Lula. É pró-Lula. PSD, né? D de Dado. O PSB já está definido. O PSB vai apoiar o Lula. O PSB de bola vai apoiar o Lula. O debate agora é se fazemos ou não uma federação. Mas o PSB de bola já definiu o apoio ao Lula. Tá sem som, Rovai. Eu prometi ao Paulinho que ia liberá-lo às 12h30, então, se ele quiser fazer um destaque final, fica à vontade. Vou ler aqui antes só um superchat, Paulo, antes de você sair. MXM diz: vai ser um trabalho duro arrumar essa bagunça e de muita responsabilidade de todos para que o governo Lula possa governar. Vamos ter que estar unidos. Paulo Teixeira, para o seu destaque final. Bom, eu quero mandar um abraço para você, Renato, um abraço para você, Sinara, e me colocar também na campanha para as assinaturas da revista Fórum, para estimular todos que façam as assinaturas da revista Fórum, porque foi essa imprensa que resistiu ao autoritarismo, à força bruta, e essa imprensa precisa sobreviver e depende de cada uma e de cada um de nós. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade de ter participado aqui do programa. Obrigado, Paulinho. Meio-dia. Grande abraço também. Tchau, Paulo. Beijão.